A tendência das pessoas sempre foi trocar a verdade de Deus pela mentira do inimigo. Isso, por incrível que pareça, mas isso aconteceu lá no céu. Quando Lúcifer pecou, mais de um terço dos anjos cederam para o lado dele. Deixaram de acreditar no Senhor Deus para acreditar no inimigo. Muito mais de um terço. Mas depois, quando Deus reuniu lá para conversar com eles, muitos deles arrependeram e voltaram para o Senhor. Mas mesmo assim, um terço deles decidiram a ficar do lado do inimigo. Depois que eles caíram de lá, depois que o inimigo foi expulso com seus anjos, aí foi a vez de Adão e Eva. Todos os dois também eram santos. E eles acharam por bem desobedecer a palavra do Senhor para obedecer a palavra do inimigo. Quando a serpente falou com Eva que Deus falou que ela ia morrer se ela comesse do fruto da árvore proibida. E o inimigo falou que ela não precisava ter medo. Que Deus estava fazendo aquilo porque Deus estava escondendo dela segredos que ele bem sabia que se ela comesse, ela ia se tornar como ele, como Deus, conhecedora do bem e do mal. E Eva achou aquilo muito, muito bom, aquelas palavras, e cederam. Então, se os anjos do céu caíram, se Adão e Eva caíram, nós só poderemos escapar pela graça, pela misericórdia, pelo Espírito do Senhor Deus, pelo poder que emana de Deus. Só Ele mesmo para ter misericórdia. A mesma tática que o inimigo usou lá no céu para enganar e para destruir a fé daquelas pessoas, ele usa também hoje para te destruir e para tentar também me destruir. Por quê? Porque ele teve sucesso com os anjos do céu, teve sucesso com Adão, e ele vê que a tendência realmente fazer o que é mal. Se com eles não foram difíceis, imagine com nós que já somos pecadores. Nós nascemos com natureza pecaminosa, tendência pecaminosa. Em pecado, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, somente pela graça, né? Mas nós temos exemplo deles, nós temos umas vantagens muito mais. Porque eles, pelo menos, não tiveram tanto exemplo como nós temos hoje. E nós temos que usar isso, né? Deus falou com Adão e Eva para não comer. Eles comeram. O Senhor Deus disse para nós hoje, lembra do dia de sábado para santificar. Vem o inimigo e fala, não, qualquer dia que você tirar para o Senhor está bom. Desde que você tirar um dia para o Senhor, você está certo, está muito bom. Aí vem o Senhor e diz, não terás outros deuses diante de mim. Ele está pedindo para só ter Ele como único Deus. Aí vem o inimigo com as suas heresias, usando o paganismo, e diz, não, vocês podem ter mais de um Deus. Você pode ter porque o Senhor Jesus é tão santo como Deus é santo, tão puro como Deus é puro, tão justo como Deus é justo. Ele também tem direito de ser Deus. Pode colocar ele aí como Deus. E o Espírito Santo também é santo como Deus é santo. O Espírito Santo também é digno de ser um Deus também. Vocês podem adorar ele também como Deus. A mesma tática que o inimigo usou para derrubar Adão lá, que ele podia comer de todos os frutos, que todos são iguais, ele também usou com a guarda do domingo e usa hoje para derrubar esses coitados aí, ó, que estão aí, estou falando dos adventistas, que estão aí negando o primeiro mandamento para colocar no lugar dele mais 2 deuses, mais 2. Mesmo tendo exemplo dos anjos lá no céu, tendo exemplo de Adão, e as pessoas não tomam
por emenda isso aí, para a pessoa falar assim, não, eles pecaram, eles caíram, porque desobedeceram a palavra, e nós não vamos fazer, para não acontecer com nós igual aconteceu com eles. E porque o Senhor Jesus e o Espírito Santo não podem ficar para trás. Isso quer dizer que o Espírito Santo também tem que ser adorado. Se não adorar o Senhor Jesus como Deus e o Espírito Santo como Deus, nós estamos pecando. Mas quando a Bíblia diz para não ter outro Deus além dele, do Pai.